Vamos lá. Para aquilo que Deus está a me solicitar. Hoje, 21 de março de 2022, são 8h22. Seguindo. É isso, é isso, é isso. Vamos começar assim. Um dia eu desejo uma mesa comprar. Alguém esteve a me falar que era bom a gente, quer dizer, eu ter uma mesa de negociação no lugar, mas que era preciso avaliar que tipo de mesa eu poderia bancar ou eu iria bancar para o investimento não me prejudicar. Eu teria que calcular quantas cadeiras eu iria encaixar, quantos pés iriam sustentar, que tipo de negociação eu poderia realizar e pesar a estrutura, sim, a estrutura de tudo aquilo que eu iria colocar como ponto-chave, para na mesa estar. Sim, até isso eu teria que imaginar. Porque a mesa, ela teria que representar todo o meu pensar para daí eu poder negociar, abrir a parte e saber anexar, mas tendo domínio do lugar, sabendo que com cada cadeira eu iria ter que negociar, abrir porta para de fato dialogar, deixando claro que a mesa eu iria administrar, mas que a cadeira poderia desfrutar de qualquer lugar, desde que o da presidência, o cabeça, ninguém iria derrubar. Não seria uma coisa assim simples de realizar. A mesa não poderia salientar as dificuldades que eu estava a passar. A mesa não poderia me enquadrar como necessitado do lugar. A mesa teria que representar o glamour que eu sempre estive, de fato, a desejar, a retratar. Sim, a mesa teria que dar a certeza de que eu saberia lidar com cada diferença que cada cadeira iria me salientar. Assim, inúmeras filiais que eu estive a criar, mesmo antes do dono chegar. Sim, eu tinha que estruturar, eu tinha que de fato pegar as sobras e as filiais eu criar. Eu tinha que deixar claro que a filial teria que se curvar para tudo aquilo que a mesa esteve a realizar. O cenário não poderia mudar. Não poderia, de fato, imaginar que cada cadeira iria colocar um cenário do tipo particular. Não. Era a minha cara que teria que estar em cada lugar, independente
do que o dono fosse realizar, ele teria que me consultar. Uma consultoria eu teria que bancar, montar, eu teria que comprar pessoas que fossem capazes de direcionar todo o meu pensamento para cada filial que eu estive a criar. E mais, deixa claro que as filiais teriam que orientar cada filhinho que a filial poderia, de fato, sustentar, alimentar, procriar. Não seria uma tarefa simples? Teria que, de fato, contratar gente boa para todo o meu pensamento estruturar, um contrato edificar e a filial ter que assinar sem ter como questionar nem querer barganhar aquilo que é inviável. Não poderia nada barganhar. Teria que se enquadrar a grade curricular. Sim, teria que seguir. Teria que horário respeitar. Teria que a farda usar. Teria que etiquetar cada coisa, cada material, cada pessoal. Não aceitaria nenhum tipo de animal. Não, não. Animal é algo difícil de controlar. Teria que limitar. Ter jaula. Enjaular cada animal do lugar. E a possibilidade da filial se casar. Até isso eu teria que pensar. Não seria dado à filial o direito de se casar sem me consultar. Se com outra desejasse se juntar para ser gente grande no lugar, teria que fazer no cartório que eu iria indicar, com o advogado que eu iria recomendar, sem dar publicidade àquilo que viessem a realizar. Teria que cada uma caminhar com o seu próprio pisar. Mas daria, quer dizer, eu teria o direito de opinar naquilo que o cônjuge iria realizar. E o cônjuge não iria poder reclamar, já que eu iria beneficiar muito mais do que a filial poderia imaginar. Assim, ambos eu iria dominar. E se um casamento triplo a filial desejasse realizar, também deixaria claro que em cada quarto cada um deveria de fato ficar. Que o ponto comum eu iria salientar. Eu iria até orientar aquilo que seria peculiar. Sim, saber o momento certo de noticiar, cada um a saber de fato a notícia ofertar, sem tirar a característica do que deveria se noticiar. Não, a notícia não poderia mudar. O enfoque seria o mesmo que eu iria enviar. Assim, todo o noticiário eu iria dominar, sabendo controlar cada representante que eu estive a alimentar. Sim, eu seria costa larga no lugar. Eu saberia
de fato, eu saberia compensar. Ninguém teria do que reclamar. Eu seria o Roberto que todos iriam adorar, sem nem mesmo eu saber, ou eu precisar me apresentar. Eu seria o anonimato do lugar. Eu deixaria os artistas me representarem. Eu saberia usar cada um com aquilo que cada um sabia ou poderia ofertar, mas era preciso uma estrutura montar. Artista é coisa que a gente precisa separar. A imprensa não poderia misturar. Cada coisa no seu devido lugar. Assim, eu poderia beneficiar um cercadinho. Um cercadinho eu iria de fato montar. Sabendo que as jaulas eu já tinha. Ah, eu já tinha colocado no lugar. Assim, se algum bichinho desejasse se criar e para cima de mim, avançar, eu saberia colocar na geladeira de qualquer lugar. Para isso, eu estive de fato a criar contratos amarrados aqui e acolá. Nenhuma música não iria tocar. Ninguém iria convidar a se apresentar. Uma quebradeira eu iria dar. Quebraria as pernas, os braços e até o ar. Sim, eu iria picotar. Depois, eu iria convidar. Eu iria convidar para voltar. Não de uma maneira que pudesse se elevar, mas que eu pudesse usar de acordo com o meu pensar. Eu até poderia, de fato, uma afiliada a ofertar, dar a ele o entendimento de que na casa dele ele poderia, de fato, até deitar. Terá um tempo para ficar? Eu iria criar gente boa em todo lugar. Eu não iria, de fato, barrar. Quer dizer, eu iria limitar. Teria que cada um me solicitar autorização para estar aqui e acolá. Assim eu iria saber com quem eu estava a lidar. Eu iria procurar o meu espaço. Não, eu iria saber negociar. Sim, uma porta eu iria edificar. Talvez a da esperança, se bem que a porta da esperança poderia me prejudicar. Sempre querendo se criar, querendo de fato a mãozinha apresentar, queria me tirar até o direito da Academia de Letras dominar. Dizia que era preciso, de fato, São Paulo deixar para lá? Não, não uma porta com tamanho paladar. Não, poderia de fato até me triturar. Eu não seria sopinha de letra para quem mal sabia conversar. Mas alguém estava lá. Não estava a me agradar. Mas esse
esse eu poderia usar. Primeiro, eu iria prejudicar. Sim, eu colocaria ele na ponta do mar para tubarão pescar. E ele saberia se curvar para tudo aquilo que eu tinha para ofertar. Um preço alto ele teria que pagar. Ele teria que usar o terno que eu iria enviar. Às vezes apertar, às vezes folgar, às vezes descosturar, outras vezes afrouxar. Eu daria para ele o direito de entrar em cada canto usando o nome que eu mesma, quer dizer, eu mesmo, estive a criar. Sim, era de domínio popular e eu desejei bancar, portanto, era do meu direito comercializar. Ainda que a junta comercial viesse a questionar, barato não iria ficar. Sim, eu daria para ele. Eu daria para ele o direito de comprar. Eu até colocaria o meu din-din lá. Sim, porque acreditar que a igreja poderia bancar algo de cunho tão peculiar é o mesmo que delirar. Ele seria um borra-bota. Bota, bota e bota. Ele seria alguém que eu saberia, de fato, elevar. Ele seria gente grande. Ele criaria até o seu próprio jeito de pensar. Isso eu não iria barrar. Não. O povo tendia a gostar de gente que costumava se apresentar como benfeitor maior do lugar. Isso eu sabia de fato enxergar. Ele tinha algo no olhar que eu costumava admirar, mas sem deixar aquele olhar me dominar. Eu sabia exatamente o tipo de gente que estava subindo no altar. Era bom. Era bom ele, de fato, encarar aquilo que São Paulo poderia me dar. Mas ele seria o garçom? Sim, porque se uma mesa eu soube estruturar de uma forma que ninguém jamais poderia imaginar, por que não ter um garçom para eu usar e dois universos eu encaixar? A garoa iria me beneficiar, enquanto a garotinha iria passar para desfilar e ser a globeleza que ninguém jamais poderia derrubar. Olha que eu não estive de fato a pensar. Sim, o Cristo Redentor, eu iria o tempo todo prejudicar, profanar. Mas São Paulo eu iria elevar a capital que todos tinham o direito de estar. Seria a metrópole a nos abraçar com o próprio braço, quer dizer, com o que o Cristo Redentor podia realizar. Sim, assim, pedra eu iria atear, quer dizer, jogar
no Cristo do lugar. Mas São Paulo iria me ajudar. O Banco do Estado eu iria usar. O dinheiro de cá eu lavaria lá. E eu diria para aquele que é sinônimo de hipocrisia, que o rio tudo facilitaria. E crivella eu criaria. E mas dentro da coxia, ele não me prejudicaria. Mas eu lhe usaria. Eu lhe ofertaria o direito de dominar, de entrar. Ah, mas para isso eu teria que de fato conversar. Eu teria que de fato afiliada eu dominar. Não. Eu teria que encontrar um meio da afiliada prejudicar. A afiliada estava a despontar. Tinha gente que sabia pensar, tinha uma estrutura familiar. Eu teria que quebrar as pernas de quem podia me prejudicar. Assim, Crivella iria entrar, uma terra fértil iria administrar, depois eu iria de fato bancar com certo pesar, com certo pesar. Mas eu daria de fato a Record o direito de recordar e ser gente grande no lugar. Assim, a TV Bahia eu iria derrubar, um outro iria comprar, pelo menos usar, né? O dinheiro iria administrar e eu teria como o meu nome preservar. Eu teria condições de me enterrar sem jamais ninguém levantar o meu caixão para examinar. Mas eu teria que fortalecer. Não, eu teria que esconder os podres do poder. E como isso poderia acontecer? Ai, criando meios para a Bahia se desenvolver. Ser a banda larga do poder. Eu teria que, de fato, responder as questões que a Bahia queria saber. Mas para isso, eu teria que viver aquilo que eu mesma estive a escrever. Eu teria que aparecer. Não, eu teria que aparecer. Eu não poderia mais do terno marinho esconder. Não. Eu iria viver de um modo que eu nem imaginava poder. Assim o povo iria me conhecer. O povo iria conhecer o outro lado do meu ser. Uma fundação. Uma fundação eu iria ter. E tudo mais eu iria resolver. Até um presidente eu poderia, quer dizer, até o presidente eu poderia escolher, manter e desmanter. Eu saberia viver conforme as necessidades do meu ser. Depois eu poderia adoecer, morrer e tudo mais. Tudo mais deixaria de ser. Não continuaria, não.
tudo mais cada um poderia de fato fazer. As leis. Não. Por que me ocupar? As leis estariam lá, perna. Seria de fato um congo, quer dizer, um gongo. Pernas. Seria de fato um animal com as pernas. Santo. Eu poderia falar que a Constituição, que aí está, seria cobra. Cobra para qualquer um dominar, não, usar. Até a China poderia se elevar, mas nunca teria perna para caminhar. Não, eu saberia com quem me juntar, eu saberia uma ilusão criar. E muito dinheiro pela China passar, sem a China sequer poder usar um único centavo do dinheiro que passaria. Não, a ilusão ela venderia, quer dizer, venderia bandeira azul ela seria. De vez em quando até pensaria que se beneficiaria, mas pagaria por cada benefício, quer dizer, por cada uso, quer dizer, pagaria por toda a sua hipocrisia. De graça não seria. E onde a China depositaria? No banco do dia a dia, aquele que eu fundaria. Aquele que eu fundaria, e assim eu manteria o respeito que cada um me tinha. E que banco seria? O BIRD do dia a dia. Sim, isso se espalharia. A imprensa do mundo todo viria, enxergaria, concluiria, saberia usufruir daquilo tudo que eu construía e jamais me destruiria. E o governo dominaria. E assim a democracia alimentaria. O povo não entenderia, quer dizer, acreditaria. Seria, quer dizer, veria, quer dizer, viria. Comia a novela do dia a dia. E até o povo se manifestaria. A imprensa inflamaria, combustível de primeira linha usaria. E assim todo mundo corria. Até uma vela pegaria. Choraria e sorriria. Quer dizer, sorria, choraria e lamentaria e gritaria. Gritaria. De repente a imprensa se retiraria e até repudiaria. Mas sempre com a mesma hipocrisia. O povo nem lembraria quer dizer, daquilo, do ontem, do dia a dia. Não, o povo esqueceria. Uma nova novela a imprensa traria. E assim findaria. Um novo dia começaria, e mais um dia, e mais um dia, e um novo tempo se fundaria. E quem se lembraria da república que se tinha? Será que a gente conceituaria monarquia, aquela que a imprensa idolatraria? Será que a gente saberia o reino da hipocrisia? Será que a gente saberia aquilo que vigia? Quer dizer,
O povo, nós, quer dizer, eles. Que verbo conjugaria? A imprensa mentiria? Ah, o verbo do dia a dia. Ah, notícia falsa criaria a cada dia. Era preciso imaginar, era preciso um roteiro criar para o povo em tudo acreditar. A gente poderia imaginar que o homem tudo poderia realizar. Assim, a gente iria falar que qualquer curso era bom, quer dizer, que qualquer coisa a gente iria falar é bom. Não, é preciso de fato globalizar. Você faz tudo. E se é preciso, você faz tudo no lugar. Nenhuma indústria, nenhuma indústria, a gente vai alimentar. A gente não vai o terreno adubar, nada da agricultura se criar. A gente não vai alimentar comércio, nada de comercializar. A gente vai viver à beira-mar, com água de coco a passar, um pastel de vento aqui, outro acolá. Quem sabe a gente possa, sim, tomar água de cana, quer dizer, fruto da cana, quer dizer, caldo de cana. Mas se caldo de cana nos queimar, como é que nós vamos limpar? Quer dizer, como é que nós vamos o bagaço, santo? Mas se o bagaço combustível virar, será que o melaço não vai ficar? E como derramar melaço? E como acreditar que um dia nós estivemos a criar um caldo de cana capaz de nos auxiliar, não, nos prejudicar, não, nos adoçar, não, nos amargar, não. Ah, quanta coisa eu poderia de fato aqui falar. Mas Deus me disse: ao homem é dado o direito de pensar, de sentimentos ele plantar, e a razão ele alcançar, para a teoria prática virar. Assim sendo, eu estive a imaginar como é ser uma peste bubônica no lugar. Uma coisa é imaginar, a outra bem diferente sou eu praticar, desconsiderando o risco do que a peste pode nos dar. E se é assim, nunca estivemos a nos elevar, nós sempre estivemos a falar. Existe uma peste a se espalhar. E se a gente não se adiantar, muito mais prejuízo a peste trará. Porque uma coisa é a gente ter um poço de gasolina para nos alimentar e a justiça a gente espalhar. A outra coisa bem diferente é esse posto de gasolina nos tomar até o direito de caminhar, como hoje estão a realizar. O povo precisa trabalhar.
O povo precisa de meios para estudar. O povo precisa do osso cuidar. E se a gente continuar a protelar medida cautelar, como é que nós vamos ficar quando eu falar que nós tínhamos condições da nossa vida melhorar? Com o combustível, que aqui estiveram a criar, e eles fizeram questão de eliminar os proprietários do lugar, para aqui se comercializar como gasolina no lugar. Algo que eu poderia falar, puxa vida, qualquer um pode comprar. Basta, de fato, trabalhar. Não vamos ter que nos sacrificar da forma como nós estamos a realizar. Nós só vamos precisar restaurar. Sim, restaurar a dinâmica do lugar. Sim, porque carro não se pode, de fato, adulterar. Ah, sabe como é que é? Inflacionar. Até isso nós vamos ter que, de fato, repensar. Sim, tem muitos sócios no lugar. Cada um que carro aqui esteve a comprar é sócio do lugar. E os seus dividendos precisam repatriar. Mas para isso se dá, eu preciso falar onde esses dividendos estiveram a depositar. E sem essa história do governo, de fato, é processar e protelar. Não. É muito fácil a gente identificar cada pessoa que teve um carrinho de mão nesse lugar. Não vão poder, de fato, nos enganar com essa história da gente acessar o Banco Central para ver se a gente tem algum din-din lá. Eu estou a acompanhar. Sei o que o Banco Central estará a realizar. Com medo. Com medo. Sabe como é que é? De alguma montadora nos roubar muito mais do que estiver a realizar. Aí resolveram se adiantar, dando à montadora a certeza de que, olha, devemos limitar. Já tirou muito dinheiro do lugar, nós não temos mais como bancar. Sabe como é que é, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. E como, de fato, eu vivo de janeiro a janeiro, não vou, de fato, passar por fevereiro. Querer me esquecer de fevereiro. Assim sendo, no Brasil é carnaval o ano inteiro. Obrigada e obrigada e obrigada. A semana começou em alto patamar. Isso porque Deus disse: poxa, tá precisando mesmo tirar um diazinho para descansar, né? Mas não vai dar. Temos que, de fato, continuar dando a certeza de que Deus tudo pode realizar. Inclusive, decifrar código de barra de qualquer lugar. Bom dia para quem vai, de fato, precisar.